Olá, queridos colegas, profissionais da educação do nosso Amazonas. Sejam bem-vindos ao Formação em Pauta com CEPAM. Este é o segundo episódio da segunda temporada do nosso programa. Assim como o primeiro episódio tratou do papel do pedagogo, neste episódio nós vamos falar do meu pedagogo preferido, relações de convivência entre pedagogos e professores. Para isso, nós convidamos alguns pedagogos para falarem destas experiências, das relações entre pedagogos e professores. Nós temos hoje aqui a pedagoga Vanessa, nossa querida Vanessa, já companheira nossa, já esteve aqui conosco algumas vezes, Vanessa Lima Almeida, pedagoga lá da Escola Lecita. Temos também a presença da nossa colega, professora Rosenice Carlos Valério, que é recentemente agora nossa colega pedagoga, nossa colega formadora aqui do CEPAM, recentemente formadora, né? Novidade para vocês aqui na telinha. E nós teríamos também a presença da nossa colega Joselma Paz da Gama, lá da Escola Terezinha e também da Escola Maria da Luz Calderaro, mas infelizmente a colega teve um probleminha de saúde e não pôde estar presente nesse momento conosco. Então, eu quero deixar aqui um abraço para a colega Joselma Paz da Gama e também para as duas escolas, tanto a Escola Terezinha Almeida, quanto a Escola Maria da Luz Calderaro, que gentilmente tinham disponibilizado, facilitado a presença da pedagoga aqui conosco, mas infelizmente não foi possível dessa vez, mas num outro momento, com certeza ela vem compartilhar as experiências aqui conosco. E essa temática, né, meu pedagogo preferido, nada mais justo do que as pedagogas falando com uma professora de matemática, porque está aí uma relação interessante dos pedagogos com o professor de matemática. Se tem alguém que costuma se estranhar com o pedagogo, é o professor de matemática, não é, professora Vanessa? Já aconteceu, Nice? Com certeza. Então, quando nós pensamos nessa temática, eu lembrei-me daquele filme, Meu Malvado Favorito. Por isso eu pensei no meu pedagogo favorito, porque eu, enquanto professora, por 19 anos na sala de aula, antes de vir trabalhar como formadora do CEPAM, sempre tive as mais variadas relações com as minhas pedagogas e com os meus pedagogos. Nem sempre foram as melhores relações. Mas eu até gostaria de compartilhar com vocês a minha relação com a minha última pedagoga. E aqui vai um abraço para a professora Sheila Costa, minha última pedagoga, que provavelmente vai estar nos acompanhando. Na época, professora pedagoga da Escola Plínio Ramos, hoje acho que ela está no SET, Tarsila, lá em Humaitá. Logo no início, nossa relação era bem ruim. Ela era minha malvada mesmo, favorita. E no final, ela se transformou na minha pedagoga favorita, então um abraço para a Sheila. E nós fomos tendo uma relação muito tempo. O professor de matemática, ele costuma ter até pela sua formação inicial, a gente tem uma formação inicial muito afastada da área das humanas. Então, a gente trabalha muito conceitual, de matemática, e quando vem o pedagogo com o discurso, com a parte conceitual, às vezes nos causa uma estranheza. E essa estranheza acaba gerando conflito. Então, eu sempre brincava, eu disse, professor de matemática não gosta de pedagogo. Para que serve o pedagogo? Me perguntei muitas vezes. E isso causava sérios problemas. E algumas vezes nós conseguimos, os pedagogos conseguiram me conquistar. Outras vezes não. Então, eu gostaria que compartilhasse conosco, eu começo hoje falando dessa minha experiência e mostrando também que eu não fui fácil, quero dizer que eu não fui uma professora fácil, vocês tiveram sorte de não terem sido minhas pedagogas. Eu não era uma professora fácil. Começo hoje compartilhando essa minha experiência. E então peço à pedagoga Vanessa, pedagoga desde 2003, né, Vanessa, com uma longa experiência para nos contar, especialista em docência do ensino superior,
pós-graduada em Gestão e Direito Educacional, pedagoga pela SEDUC, na coordenadoria 7, então nós mandamos aqui um abraço também para a nossa coordenadora lá da coordenadoria 7, também para a professora, diretora da escola de tempo integral, professora Lecita Fonseca de Ramos, também sempre dispostas, disponíveis, cedendo aqui a nossa colega, para participar conosco das nossas atividades. Então, um abraço para a CDE 7 e também para a escola Lecita. Ela também é líder do grupo de educadores Google de Manaus e coordena a implantação do pacote de ferramentas G Suite for Education na escola onde ela trabalha, não é isso? É educadora desde os 15 anos, começou cedo, né, professora? Olha aí. Já fez cursos de liderança, oratória, inglês, francês, informática, e em 2012 desenvolveu o projeto de ensino de ferramentas digitais aos alunos, e já recebeu o reconhecimento da Google, representando o Brasil na América Latina, e em homenagem aos professores, mas o que ela é mesmo é uma grande curiosa sobre essas tais novas tecnologias em educação, enamorada por desaprender, aprender, compartilhar e inspirar com o pouco que aprendeu pelas andanças da vida. Então, a professora Vanessa, pedagoga Vanessa, vai compartilhar um pouco conosco agora dessa sua experiência e dessas suas relações, como que ela trabalha essas relações entre os pedagogos, entre ela, pedagoga, e os professores das escolas pelas quais ela passou e hoje dessas escolas que ela trabalha. Com a palavra, Vanessa. Bem-vinda. Obrigada, Rose. Obrigada, professora. Hoje é um momento muito bom, é muito importante, porque nós vamos falar de algo que não está presente somente na educação, mas em todas as camadas da vida, que são as relações humanas. Relações que às vezes não são fáceis, são desafiadoras, e nós vamos aprendendo ao longo da administração escolar, da gestão escolar, processos de conhecimento, autoconhecimento e como melhorar as relações entre pessoas dentro do ambiente escolar. E aí eu abro o meu momento de fala com uma frase de Dale Carnegie. Quando lidar com pessoas, lembre-se de que você não está lidando com criaturas de lógica, mas sim com criaturas de emoção. Todos nós, seres humanos, somos dotados de emoção. E uma coisa que a Rose colocou na fala dela, muito bacana. Os professores das áreas de exatas são muito voltados para as questões de lógica. E os professores das áreas de biológicas, muito mais voltados às questões ligadas à biologia e à vida. E muitas vezes, nas graduações, nós vemos uma lacuna muito grande na formação de profissionais. As licenciaturas vêm sendo discutidas dentro do ensino superior a questão das relações emocionais, a inteligência emocional, que é a bola da vez dentro da administração escolar, dentro da gestão escolar. Então, precisamos, é um dos aspectos da gestão escolar, lidar com seres humanos. E todos somos diferentes. Nós vemos de criações diferentes, conjuntos de valores diferentes. E dentro desses conjuntos de valores, nós temos a BNCC. A BNCC é um conjunto de competências e habilidades. Mas não pense que existe só a BNCC para os estudantes. Ela existe para nós também, profissionais do magistério. E aí ela é chamada de BNC Formação. Ela também nos traz competências e habilidades que nós, educadores, precisamos desenvolver. E aí eu trouxe para vocês a competência 8, que é conhecer-se, apreciar-se, cuidar da sua saúde física e emocional, compreendendo-se dentro da diversidade humana, reconhecendo as suas emoções, as emoções dos outros, com autocrítica, capacidade de lidar com elas, desenvolver o autoconhecimento e o autocuidado nos estudantes. Nós temos essas competências dentro da BNCC, tanto da educação infantil, quanto da educação fundamental e do ensino médio, mas nós precisamos desenvolver.
Como eu posso dar suporte para o meu professor psicoemocional se eu não me conheço? Se eu não conheço minhas emoções? Então, nós passamos também pela psicologia da educação, muito importante dentro da formação. E ela se torna importante em qualquer ambiente de trabalho. Vamos ver só mais uma habilidade, uma competência muito importante que a gente precisa trabalhar. Exercício da empatia, que nós falamos tanto para os nossos estudantes. Exercício do diálogo. Lidar com a resolução de conflitos que aparecem dentro da escola. Às vezes a gente vê os professores em reunião, são exatamente iguais aos alunos. Você, professor, não muda nadinha. Eu já tive a experiência de trabalhar da educação infantil até o idoso. Eu posso te afirmar que não muda nada. Colocou todo mundo no lugar de aluno, é aquela barulheira, aquela conversa. E sim, surgem os conflitos. Mas nós podemos usar os conflitos de maneira positiva, usando a cooperação, usando a questão do respeitar, se fazer respeitar, um colega respeitar o outro, promover os direitos humanos dentro do campo profissional, o acolhimento, a valorização de quem é diferente de nós, quem tem uma religião diferente, quem tem concepções de mundo diferentes, valorizar os seus saberes, os saberes dos nossos familiares que vêm conosco, reconhecer as identidades dos nossos grupos, a sua cultura, todo o potencial que cada educador tem sim dentro de si, quebrando conceitos e preconceitos de toda e qualquer natureza, para que nós possamos promover um ambiente colaborativo nos diversos locais de aprendizagem. E, em seguida, a competência 10, que é agir e incentivar, pessoal e coletivamente, com autonomia, com responsabilidade, flexibilidade, resiliência, abertura a diferentes opiniões e concepções pedagógicas, tomando decisões com base nos princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários, para que o ambiente de aprendizagem possa refletir todos esses valores. E aí, nesse processo de aprendizagem que eu venho passando, eu tenho uma indicação muito bacana para você, de duas obras muito legais que têm acrescentado muito ao meu trabalho. A primeira obra é de Kim Scott. Ela já esteve à frente de muitas equipes, por exemplo, no Google e na Apple, que são equipes totalmente diversas, e é a obra chamada de Empatia Assertiva. A segunda é de Dale Carnegie, que eu citei no início da fala, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. As duas obras elas têm agregado bastante valor ao meu trabalho, para que a gente consiga dizer o que precisa ser dito, sem passar por cima do nosso colega, que este é o maior desafio dentro do campo profissional. Na obra da Kim Scott, nós podemos ver a matriz das empatias, que é uma questão que ela traz, uma forma de se chegar, através de uma longa jornada de erros e acertos. Você tem um quadrante, onde você tem a questão da empatia nociva, que é muito similar ao que nós conhecemos hoje como complacência, até chegarmos na empatia assertiva. Dentro desse conceito da empatia nociva, nós temos uma insinceridade e muitas vezes ela é manipuladora. Nós queremos manipular as pessoas para atingir os objetivos que nós queremos. Mas esse não é um ambiente de trabalho ideal. Eu, como pedagoga, não quero trabalhar num ambiente onde os meus colegas sejam manipulados, mas sim inspirados a fazer o seu melhor. Já no caminho da empatia assertiva, nós temos que ter o cuidado com o sincericídio, não é nem a sinceridade. É a forma de trazer o que precisa ser dito, o que precisa ser falado, mas fugindo da agressividade ofensiva. A agressividade ela é um grande inimigo do ambiente de trabalho e aí é um grande componente emocional. E o que nós precisamos fazer? O objetivo é confrontar diretamente o nosso colega e ter o cuidado para que seja um confronto assertivo, mas empático, não agressivo. E nós temos ainda a ideia do confronto como uma coisa agressiva, e isso precisa ser retrabalhado em nós. Uma das coisas é que a gente precisa ouvir os nossos colegas em silêncio.
A questão da escuta acolhedora que a gente vem escutando há tantos anos. O Ben Alves nos traz isso de maneira belíssima. Estar preocupado com as emoções, os sentimentos do outro. É importar-se sinceramente com o professor. Ainda existe a questão de se querer separar as duas coisas, mas não é possível. O ser humano é o mesmo. É a mesma pessoa que põe o pé dentro da escola, às vezes ela não está bem naquele dia. Às vezes ela saiu de um ambiente de conflitos, de brigas. Às vezes ela tem um familiar muito próximo, muito querido, que não é o pai e a mãe, mas criou aquela pessoa passando por um momento de doença. Às vezes o nosso colega professor enfrenta, sim, dificuldades financeiras. E até a questão do ingresso da educação financeira no cenário educacional foi muito bem-vindo. E nós, professores, precisamos nos educar financeiramente. Às vezes aquela pessoa ela está em estado de doença, física ou emocional. E nós precisamos nos importar verdadeiramente. Saber distinguir a hora do ser amigo e a hora do ser profissional. E não é fácil alcançar esse equilíbrio de forças. Muitas vezes, por exemplo, você tem uma situação como a Kim Scott usa como exemplo, como, por exemplo, passou o colega professor com o seu zíper aberto. Como a gente aborda esse colega para falar o que tem que ser dito? Muitas pessoas ficam cheias de melindres, cheias de dedos para falar algumas coisas. E às vezes é simples falar isso. Quando a gente tem uma proximidade com o nosso professor, quando a gente já criou pontes com essas pessoas, a gente pode chegar e dizer: ei, Rosi, menina, teu zíper está aberto. Passarinho quer voar. Tem essa abordagem também. Mas a gente tem formas de falar isso diretamente com o professor de uma maneira mais leve, de uma maneira mais gostosa, mais próxima. Até com o professor que a gente conhece há pouco tempo. Mas a gente vai quebrando isso no dia a dia, criando essa ponte. E aí você pode chegar. Mas tem gente que faz o quê? Escolhe ficar em silêncio. Eu não vou me meter, não vou dizer nada. Isso não é ser empático. Você não está preocupado com os sentimentos do outro. Você não está preocupado se ele vai se sentir constrangido. Se ele vai pensar: poxa, eu passei pela pedagoga, ela viu, ela não me disse nada. Exatamente, fosse o contrário, se Exatamente. fosse você pedagoga com o zíper aberto. Exatamente. E já aconteceu situação assim, às vezes a gente vai correndo no banheiro, na correria da escola, e o zíper da gente está aberto. E aí? Você passou por todo mundo e ninguém te disse aquilo. Ai, poxa, caramba, meu gestor não disse nada, minha gestora não disse nada, o colega não disse nada. E você pode até não perceber, mas quando a pessoa não está emocionalmente bem, ela cria uma mágoa, ela cria um rancor. E aquilo cria uma barreira de separação nas relações de trabalho. É consequente. Mas quando você passa pelo caminho dessa empatia, pô, vou dar um toque para a pessoa, vou falar para a pessoa para que ela não fique constrangida. Aí você já está criando essa ponte de comunicação. Essa ponte de comunicação é importante em todas as relações, até nas relações familiares, certo? Então, você não precisa gritar, porque tem aquele colega que às vezes é excessivamente efusivo, empático. Você expõe a pessoa. E a gente tem que ter cuidado também as questões legais dentro das relações de trabalho. Constranger alguém é crime, está no Código Penal. Isso é um caminho para o assédio moral e nós precisamos ter esse cuidado. A questão de não expor nem os nossos colegas, mas também não expor também nossos estudantes. Você já foi estudante, em algum momento nós já fomos expostos pelos nossos professores. Era um conceito, era uma visão de mundo, que hoje nós já temos acesso ao conhecimento e legalmente nós sabemos que aquele procedimento estava errado naquele momento. Hoje você sabe que você não pode constranger. Então você passa para a empatia assertiva como uma arma positiva. Então, você passa para uma outra pessoa que influenciou muita gente, vem influenciando muita gente ao longo dos anos, que é Dale Carnegie. Fala sobre essa questão de você lidar bem com pessoas. E ele lidou ao longo de muitos anos, ele não é um autor novinho, não, é uma coisa bem antiga, mas que agrega muito valor até hoje e já foi transportado até para o mundo digital. E aí ele fala sobre como você ser um líder, mudar as pessoas sem ofender e sem criar ressentimentos. E ele tem 9 princípios muito bacanas que podem servir em qualquer lugar onde você passar. Como diriam nossas mães, você precisa saber entrar e sair de todos os lugares.
E o primeiro desses princípios é mais velho do que andar para frente, como diz o povão. Comece a sua fala com elogios, reconhecendo de maneira sincera o que o seu interlocutor tem. Todos nós temos qualidades. E, infelizmente, na cultura ocidental, se tem a tendência de ir primeiro para a crítica. A gente precisa valorizar o que a pessoa tem de bom. Dentro dos princípios da psicologia, quando você começa elogiando, você desarma o outro. Você consegue atrair a atenção dele. Você vai perceber que, estudando linguagem corporal, quando você começa a elogiar, a pessoa até se inclina para frente para te ouvir, para receber o que você tem a passar. E aí, de forma indireta, você vai começando a apontar não os erros do seu colega professor, mas exemplos de pessoas que já cometeram esse erro. E muitas vezes nós, enquanto professores, eu já exerci a docência, eu já estive na sala de aula, eu já cometi erros. E é muito interessante quando a gente aponta os nossos próprios erros, porque muitas vezes quando nós estamos num cargo, numa hierarquia superior, algumas pessoas acham que a gente tem que ser infalível. E hoje a gente sabe que isso não é verdade. Um pedagogo, um professor, um gestor, eles também são falíveis. Nós podemos errar na nossa trajetória, mas nós temos que estar prontos a usar os nossos erros de maneira positiva. A empresa Google usa isso, é um dos princípios de trabalho. Daí surgem até novos produtos. Então, falando de maneira sincera dos seus erros, você vai poder passar a começar a tratar do que o seu colega precisa melhorar. Hoje a gente não fala o seu lado ruim, a gente fala que são pontos de melhoria, dentro de um processo de melhoria contínua, como o processo PDCA. Ele é um processo de produtividade vindo da administração e sendo muito bem recebido dentro da área da educação. Hoje, os professores da escola em que eu trabalho, eles trabalham com PDCA. Eles têm os planos de ação dele, a planilha, eles vão acrescentando as planilhas e ali eles vão percebendo que eles podem melhorar nos processos. E aí nós vamos para os próximos princípios para mostrar o que o DEIO tem para nós ainda. O quarto princípio, ele traz fazer perguntas ao invés de dar ordens diretas. Isso é antigo, isso vem da filosofia, da maêutica, a arte de fazer perguntas. Quando nós trazemos em forma de pergunta, isso provoca no ser humano a curiosidade. E ele vai ter a necessidade de te responder. E aí você traz o seu colega para o campo da reflexão. Olha aí a filosofia e a sociologia juntinho no processo pedagógico. Quando você traz uma situação hipotética para o colega professor, quando você, professor, provoca também o seu aluno através da arte da pergunta, você vai fazer com que ele pare e pense. Ele vai mobilizar recursos dentro da sua psique para tentar te dar uma resposta. E aí você pode dizer, eu não quero essa resposta agora, eu quero que você teste isso na sua sala de aula, eu quero que você teste isso nos processos relacionais. Fazendo isso, você entra automaticamente no quinto princípio. Você está preservando a dignidade do outro, preservando a identidade do seu colega. E aí você vai para o princípio 6, que volta lá no princípio 1. Elogiar todos os progressos. Não importa o tamanho do progresso do nosso colega, ele progrediu. Um mínimo passo é importante para que ele se reconheça ali. Caramba, eu consegui fazer algo certo. E nisso você precisa ser caloroso. Caloroso em demonstrar esse reconhecimento, ser pródigo nos elogios. E a arte do elogio ela é importante, mas isso também precisa ser sincero, não o elogio que cai no puxa-saquismo. Isso não é legal. O ser humano reconhece quando você está sendo puxa-saco. E ninguém gosta disso, gosta de ser reconhecido pelo seu real progresso. E aí a gente passa ao próximo princípio, que é dar ao outro uma bela reputação para manter. E aí eu trago uma coisa muito bacana para vocês que eu aprendi com as primeiras professoras que trabalharam comigo, que hoje a gente chama de mentores. A minha primeira mentora falava o seguinte, leia seu juramento. O que foi que você jurou no momento que você estava lá na sua formatura, da sua graduação, da sua licenciatura? E é uma coisa que eu já fiz uma análise nos juramentos de diferentes universidades, de diferentes licenciaturas. Nós fizemos o juramento de entregar à sociedade seres humanos melhores. Nós estamos fazendo isso?
Quando nós trabalhamos através do nosso fazer pedagógico, entregando uma criança melhor para a sociedade, um adolescente melhor para a sociedade, um colega de ensino superior melhor para a sociedade, nós estamos deixando um legado. E aí eu te deixo a seguinte provocação. Qual é o legado que você está deixando onde quer que você passe? Alguns exemplos estão nas portas das nossas escolas. São os nomes de colegas que deixaram um legado belíssimo no seu fazer pedagógico. É o nome, por exemplo, da escola onde eu trabalho, professora Lecita. Ela deixou um legado muito bonito na comunidade e por isso a comunidade escolheu o nome dela. E aí, qual é o seu legado dentro da sua família, dentro da sua universidade, dentro da sua igreja, dentro da sua comunidade? Isso faz com que o professor se sinta encorajado. A partir do momento que ele está encorajado, ele percebe que o seu erro não é tão grande, que ele pode trabalhar para o caminho de melhoria. E assim você faz com que essa pessoa se sinta feliz no trabalho onde ela está, fazendo aquilo que ela faz. E aí você vai ter um surgimento de uma outra coisa. Aqui em Scott fala de 2 perfis de profissionais dentro do ambiente de trabalho. Você vai ter as rochas e você vai ter as estrelas. Tem aquelas pessoas que aparecem mais no seu fazer, que se destacam, mas tem aquelas que gostam de ficar ali no cantinho delas. Elas brilham à sua maneira e elas têm um processo de crescimento. Você vai ter o colega que cresce aceleradamente, o famoso workaholic, é aquele colega que vara madrugadas planejando suas aulas, e isso precisa ser reconhecido. Mas tem aquele colega que ele está na etapa de crescimento gradual, ele vai na manha, no ritmo dele. Isso é um estado permanente? Não. Nós temos colegas que começam nas profissões como estrelas e por força de circunstâncias da vida precisam desacelerar. E até isso a gente precisa ter um olhar. Tem colegas que começam em carreira meteórica, mas tem colegas que vão no ritmo mais estabilizado. Tudo isso é importante que a gente reconheça no nosso ambiente de trabalho. Quando a gente reconhece isso no colega, a gente consegue entender que a Rose tem uma personalidade, que eu vou trabalhar com ela de uma maneira, mas que eu já tenho outro totalmente enérgico, que eu vou ter que trabalhar de outra, um outro que é mais tranquilo. E assim a gente vai conseguindo chegar numa assertividade com o nosso colega professor. Assim, lidando melhor com essas questões, você vai também se conhecendo, se formando. E aí é preciso também colocar uma coisa muito importante. Você precisa conhecer seus valores. Nós temos valores pessoais, mas também temos valores profissionais. Quais são os valores que norteiam o nosso trabalho? Enquanto pedagogos, enquanto apoios pedagógicos, enquanto gestores e enquanto professores. O que é que eu não abro mão? Quais são os meus princípios inegociáveis? Ao passar da vida, eles podem mudar um pouco. E dentro dessa questão, nós vamos ter a questão ética. Sempre tendo a questão ética em vista, nós vamos conseguir fazer como a última pedagoga da Rose. Nós vamos conquistar o nosso colega. E conquistando o nosso colega, nós temos uma coesão no trabalho, uma união maravilhosa. E isso se percebe em toda a escola. E é isso que a gente quer, levando para você aquilo que a vida nos ensinou ao longo do tempo. Eu só posso dizer que eu sou muito grata por fazer essa entrega nesse momento. Obrigada, Vanessa. É interessante. A Vanessa trouxe aí um arcabouço conceitual que a gente fica aqui bebendo na fonte. É extremamente interessante. Eu fiquei aqui encantada com tudo. Pena que eu não trouxe minhas canetinhas para estar anotando tudo. Mas que bom que eu tenho esse arquivo e já vou salvar. Porque eu sou dessas. Ainda bem, fica gravado, né, Rose? Fica gravado, Fica gravado no nosso canal e eu tenho esse arquivo. E ainda pensando nesse sentido, Vanessa, nós vamos voltar com você daqui um pouquinho. A professora e pedagoga Rosenice Carlos Valério, que é pedagoga pela UFAM, Isso. psicopedagoga, especialista em psicopedagogia,
pela Marta Falcão. Exatamente. Tem aqui uma longa experiência na Escola Estadual Santana e também na Escola Municipal Maria Rodrigues Tapajós, não é isso? Tem uma temporada então, lá. passou uma temporada, também foi gestora. E a Rosenice, como costuma dizer, ela tem experiência no chão de escola. Fale comigo de chão de escola, né? Quando a gente começa a falar da formação, ela diz assim, mas de chão de escola eu entendo. Então, a Rosenice sabe que ela disse assim, olha, eu tinha uma longa experiência aqui nos anos 90. E eu falei, justamente... Nos anos 90, nós, da SEDUC, nós tínhamos um outro processo, não era, Rosenice? Sim. Não tínhamos tantos pedagogos assim na escola, nós tínhamos uma outra figura, que era o apoio pedagógico, que nem sempre era um pedagogo com esta formação em pedagogia. Às vezes era um professor com uma outra licenciatura que nós tínhamos, e esse professor, ele tinha esse trabalho, ele fazia um trabalho pedagógico na escola. Mas olha como é importante, como essa visão que traz a pedagogia, com toda essa formação, ela é importante, e hoje a SEDUC já tem um grande número de pedagogos. Eu fico muito feliz com isso. Com certeza. Eu acho que, inclusive, esta relação pedagogo, professor, esta visão que eu mesma tinha, nem sempre essa relação legal que eu tive para com os meus pedagogos, ela venha de uma experiência que nem sempre foi com pedagogos, mas com outras pessoas que exerciam esse papel de pedagogo. Eu sou uma pessoa que eu defendo muito que as pessoas realmente estudem e procurem estar exercendo os seus papéis, estudem para isso. Então, a Rosenice traz aí para a gente uma experiência. Fala para a gente dessa experiência. Exatamente. Ao longo aí de alguns anos, né, Rosenice? A Rosenice disse que não são tantos anos assim, mas são alguns, não é? É verdade, é verdade. Fala para a gente da sua experiência nesse papel de pedagogo e como ele foi mudando ao longo do tempo. Olha, assim, o papel do pedagogo na escola, como é imprescindível. É imprescindível porque funciona muito bem. Eu costumo dizer que em todos os segmentos, até falando do Fundamental 1, a gente costuma ter essa frase, Vanessa, a gente costuma ter essa frase. O pedagogo, ele cuida dos professores, né? E o gestor cuida da escola. A gente usa essa frase mais simples. Mas, realmente, essa questão do relacionamento é conquista. É conquista porque as relações interpessoais, a Vanessa foi muito feliz, ela fez assim uma retrospectiva, ela fez um apanhado dentro da história das relações interpessoais dentro do chão da escola, e realmente é uma conquista com os nossos colegas, porque a partir de nós, de conhecermos as nossas emoções, os nossos valores e de nos relacionarmos. Eu costumo até falar que cada ser humano é um universo, né? E ela falou do exemplo do zíper, eu fiquei assim, pensando, você abordar um colega é diferente de e um outro colega, né? Como que ele vai se sentir naquele momento? Porque é diferente de eu abordar a Rose de uma forma e um outro colega de outra forma, porque ele tem os seus próprios valores, suas próprias crenças, né? Então, isso já traz consigo. E eu costumo também, gosto muito de Piaget, porque cada um tem o seu time, né? Cada indivíduo tem o seu time de aprendizado. Eu costumo falar isso também. E dentro da escola, dentro da experiência, essa relação, ela acontece, muitas das vezes, existe alguns entraves, justamente pela questão da demanda. As demandas, elas vão chegando, né? E o papel do pedagogo, muitas das vezes, ele fica sufocado, porque vem as demandas e o que é para se fazer junto aos nossos colegas professores, eu falo isso com convicção, porque eu já passei por 3 funções, né, dentro da escola, né? Eu posso falar isso com convicção,
e as demandas chegam e você tem que atender todas as demandas. E esse momento para você estar com os colegas, muitas das vezes, o tempo vai passando. A escola, ela é uma instituição muito viva, muito dinâmica. E esse momento passa e, às vezes, o professor, poxa, mas, pedagoga, você esqueceu de mim. E tem esse sentimento, e isso traz um certo conflito com um colega. Mas, realmente, é justamente essa questão da demanda, porque o pedagogo, com certeza, na sua formação, ele sabe do seu papel. Não é porque ele esqueceu, é justamente o processo. A Vanessa sabe muito bem disso, ela está recente na função, eu já saí há algum tempo, né? Eu estava em outra função na escola municipal, que eu saí agora, até agradecendo a minha Secretaria Municipal de Educação, né? Que eu estou em processo de aptidão também, né? De aposentadoria, né? Quem sabe, né? Se eu estiver preparada. E é esse sentimento que eles têm, né? Que eles têm. Então, é até bom a gente conversar um pouquinho, Vanessa. Eu acho interessante a gente falar um pouquinho dessa demanda, desse sentimento que, às vezes, a gente pensa assim, poxa, eu não consegui ser produtiva com os meus colegas professores, enquanto pedagoga. Vamos falar um pouquinho sobre isso, eu acho interessante. A questão da colocação das demandas, elas são bastante desafiadoras. Às vezes eu brinco na escola que é mais serviço do que pedagogo para dar conta. E quando existe a questão de um grande volume de tarefas, às vezes isso entra em conflito com um momento muito importante dentro da escola, que é o HTP. O HTP ou HTPC são as horas de trabalho pedagógico que nós precisamos sentar junto com os nossos professores para discutir quais são os alunos que estão apresentando mais dificuldades de aprendizagem, alunos que estão com dificuldades comportamentais, relações emocionais, ideias que os nossos professores têm, isso precisa ser muito valorizado. Inclusive, por exemplo, uma ideia fantástica ontem que foi aprovada no Prêmio LED do nosso colega de Barreirinha, que precisa ser comemorado, mas a gente precisa estar com o professor e às vezes as demandas nos tomam de tal maneira que nós não conseguimos estar lá. E quando você consegue uma relação próxima com seu professor, acontece o que acontece comigo. Ei, pedagoga, eu estou muito chateado com você. Por quê? O que foi que eu fiz? Foi o que você não fez. Eu senti falta de você no meu HTP. E isso é importante você alinhar com o professor. Outra coisa que é muito importante no nosso fazer pedagógico, que muitas vezes fica prejudicado, estar com seu professor na sala de aula. Mostrar até na lei que isso é necessário. Nós, pedagogos, precisamos sentar ali, lá no fundão, e assistir a aula do nosso colega professor. Para falar, meu colega, que aula foi aquela? Você não deu uma aula, você deu um show. Mas eu tenho umas sugestões. Você está aberto a ouvir? E aí, exatamente, entrar com ideias. E é necessário entrar no que a Rose falou. Estudar, estudar e estudar. Isso é muito legal, trazer essas sugestões, porque para que você se transforme num pedagogo preferido dos seus professores, ir para além de dizer melhore, mude a sua metodologia, mas mudar para qual? Olha, eu acho que você deve fazer diferente, mas diferente como? Exato. Me dê uma sugestão, porque às vezes o professor ele está ali fazendo daquele jeito há tanto tempo que ele acha que aquele jeito tá bom. Exatamente. E trazer essas novas, uma metodologia, sugerir para o professor, mas sugerir como. Eu lembro que uma vez eu brincava muito com relação ao lúdico, quando aí, no final dos anos 90, começaram a falar do lúdico, aí toda vez que eu estava com algum problema, dizia assim, usa o lúdico, professor. Eu dizia, mas qual? Qual? De que maneira? Onde? Como? Porque só uma palavra às vezes não é suficiente. Eu preciso que você vá além e me ajude. Então, essas relações, elas são muito importantes. Agora me digam as duas. Vocês já tiveram problemas, assim, uma relação ruim com algum professor alguma vez? Podem contar pra gente? Não precisa dizer o nome, não. Mas podem nos contar de uma relação ruim e que venceram? Quem começa? Quem começa? Já teve uma relação ruim?
Tem? Vanessa, Comecei, Vanessa. Passo a vez. Eu já tive. Início de carreira, quando a gente não sabe ainda lidar com as nuances da profissão. E outra, quando a gente precisa chamar a atenção de algum colega para um encaminhamento que não está dentro do que precisa ser feito. É aí que surgem os conflitos. Como chamar a atenção do colega? Como chegar em determinado colega? Existem as fórmulas da administração escolar, mas na hora, no chão da sala de aula, no chão da escola, o negócio é diferente. Então, você precisa entender, conhecer um pouco mais o seu colega para saber como conversar com ele, as questões delicadas. E ainda assim, isso gera conflito. Eu já tive questões assim muito sérias, de por mais delicado que você fale, o colega não estava emocionalmente bem. E ele levou para o lado do conflito mesmo. Até a ameaça física rolou. Mas nada melhor que o tempo, a maturidade, as reflexões até do profissional, para que ele entenda. Aí depois ele vai olhar lá para frente. Aí o colega chegou depois de um tempo e falou para mim: caramba, como eu fui imaturo no tratamento com você, pedagoga. Eu falei: mas você precisou de todo esse trajeto de vida para chegar nessa maturidade. E isso é necessário conosco também. Às vezes a gente não está maduro, a gente não começa, a gente não nasce sabendo fazer as coisas, como o nosso aluno. A gente vai aprendendo como aluno, a gente é um aluno na escola da vida. Mas na época foi bem intenso. É uma relação de ambos os lados, né? É de via dupla, porque às vezes o pedagogo ainda não sabe lidar com aquela situação, o professor não está preparado ainda para lidar com aquele pedagogo, para aquela forma, e aí... como diz o ditado, dois bicudos não se beijam. Exatamente. E, inclusive, dentro dessa temática aí, dessa relação profissional, quando já aconteceu comigo, claro, né? Há tanto falta de maturidade, tanto do profissional da pedagogia quanto do professor, mas de você tentar acertar, eu estou falando por mim, de tentar acertar, né, no papel de pedagoga, e também do professor levar para o lado pessoal. Porque muitas das vezes um processo documental, ele muda da noite para o dia. E o professor, às vezes, tem que refazer. E você tem que explicar, né? Você muitas das vezes tem que explicar que tem que refazer. E olha, mas não está ainda de acordo e tem que pedir. E aí, não. Né? Quando não existe essa maturidade também, essa compreensão de processo, né? E eu estou falando de ambos os lados, tá? Estou falando de ambos os lados. E você corre até o risco de levar para o lado pessoal. E o interessante na fala da Vanessa é de você reconhecer, né? Com o tempo, eu acredito, de reconhecer e de chegar ao ponto, né? Porque a gente, quando passa, no mínimo, 1 ano, 2 anos numa escola, eu quero falar dessa forma, né? E desse colega chegar, ou vice-versa, de chegar, olha, eu errei, eu ainda estava muito imaturo, né? Recém-concursado. Então, quando chega a esse ponto, é magnífico, né? Porque nós somos falhos realmente, principalmente em início de carreira. Né? Exatamente, assim como eu disse da minha pedagoga, da minha última pedagoga. Nós tivemos sérios problemas no início e com o passar dos anos, quando eu saí da escola, vindo para o mestrado e depois acabei não retornando, a hora que eu fui me despedir, eu falei, nossa, eu já gosto tanto de você. Nem sei quando foi que nós paramos de brigar e passamos a trabalhar juntas. Se você estiver assistindo aí, Sheila, escreve aí no chat quando foi que nós paramos de brigar e passamos a trabalhar juntas, que eu tenho até saudade de você. Mas é exatamente nesse processo, porque o ser humano é um ser em constante transformação. E nós vamos nos transformando, vamos aprendendo. Isso é muito legal. E aí a Vanessa trouxe algo que eu achei muito legal, né? Eu fico chamando vocês de professora. E ela diz pedagoga. Como é que é essa relação lá na escola? É pedagoga, é professora? Como é que vocês se sentem? Pedagoga, professora? Tem ainda essa relação, essa dubiedade aí da profissão? Vocês se sentem professoras, pedagogas, ou isso está intrínseco? Vocês são as duas funções? No meu caso, eu posso dizer que eu sou as duas funções, porque eu ainda exerço uma coisa muito bacana, que é a questão da formação continuada. Nós estamos sempre em processo de autoestudo na escola,
Nós já estamos produzindo conhecimento, professores e alunos escrevendo livros juntos. E aí, nessa questão de formação, eu me coloco novamente no lugar do professor. Eu sento para fazer meu plano de aula, daquela formação que eu vou fazer. Eu já tenho a experiência de também fazer formação com os estudantes, porque a tecnologia educacional é um caminho sem volta. E aí eu trago para os alunos todos esses conhecimentos que eu levo para vocês, eles falam. Hoje eu já tenho alunos dizendo assim, eu serei um pedagogo, eu quero ser que nem a senhora. Ah, isso é muito gostoso, né? E a gente tem uma coisa gostosa na escola, nós vemos agora o resgate de alunos querendo ser professores. Inspirar Ótimo. pessoas. É o que eu falei sobre a Isso. questão do legado. Nós estamos criando discípulos, de certa maneira. Estamos levando coisas boas. E eles ainda falam assim, existem as duas nomenclaturas, pedagoga, professora. Às vezes existe até o estagiário que chega, uma coisa nova para nós. Eu recebo muitos estagiários de pedagogia que querem aprender a trabalhar na coordenação. E aí eles falam, a última estagiária que passou por nós, ela estava adquirindo os mesmos costumes, eu ficava observando de longe. Aí os alunos apelidaram, pedagoguinha. E aí, pedagoga está na escola hoje? E ela atendia. E ela tinha sido aluna da escola. Ela já era até conhecida de alguns como uma comunidade, todo mundo se conhece. E aí você olha de longe e você fala, meu Deus, eu já estou criando discípulos, eu já tenho as minhas crias. E essa estudante hoje, ela foi aprovada no processo do SESI. Olha que ela está no bacana. sistema S. E tem alunos que falam, quero ser um professor de biologia que nem aquele professor. Eu quero ser uma professora de matemática que nem aquela professora. E talvez a Rose tenha deixado discípulos onde passou. Ah, isso é muito legal. A professora tenha deixado discípulos Sim. onde passou. E isso é gratificante. Exatamente. E essa relação não muda. Quando a gente entra na parte da formação continuada, até o nosso gestor vira nosso aluno. E na escola eu gosto muito também de trazer para as formações o pessoal que trabalha na escola. Auxiliar de serviços gerais, de trazer um merendeiro, de trazer, quando possível, agente de portaria. Porque se eles entendem como a nossa escola funciona e como a educação funciona, eles são apoiadores do processo do armazém pedagógico. Às vezes, quando tem as escolhas, como a BNCC, que a gente tem que trazer a família para a escola, as conferências que precisa trazer a família, a gente precisa mudar a linguagem. E aí, quando a gente muda a linguagem, o pai fala assim, caramba, que legal, agora eu consigo entender como a escola do meu filho funciona. Isso traz o sentimento do pertencimento. Pertencimento, exatamente. Então, o pertencimento, por exemplo, a Rose falou, a colega falou, às vezes a gente passa 1, 2 anos numa escola, a gente já cria um vínculo. Agora, imagina eu que estou há 6 lá. Exato. Então, Quando a gente cria uma identidade dentro da escola. Exatamente. Quando eu comecei o programa hoje, eu disse profissionais da educação. Porque se eu disser só professores, pedagogos, gestores, eu ainda vou estar excluindo, eu vou estar esquecendo dos bibliotecários, eu vou estar esquecendo dos assistentes administrativos, do pessoal da secretaria, dos merendeiros, dos agentes de portaria, do auxiliar de limpeza. Mas, se duvidar, ainda temos mais, porque hoje nós temos escolas que nós temos outras funções que estão dentro da escola. Nós temos os coordenadores de área. E que outras funções nós temos hoje? Então, eu prefiro essa terminologia do profissional da educação para tentar ser o mais abrangente possível, porque todos eles, juntos, fazem a escola hoje. Justamente, Rose, é muito bacana quando há essa compreensão do grupo que faz parte dessa instituição, porque aí eu vou falar agora de resultado. Já que agora estamos vivenciando, né, esse período agora que daqui a pouco vai acontecer o SAEB, né? Então, olha, o papel do pedagogo. O pedagogo na escola, com os professores, gestão, né, toda a equipe de trabalho, gente, juntos, compreendendo todo o processo educacional, com certeza vai trazer resultados maravilhosos. E eu estou falando de até mesmo visando a questão da qualidade, que aí vai resultar as políticas públicas, né, para todas as escolas. E aí esse resultado ele destaca porque
a escola ela vai apresentar o seu resultado, porque o grupo entendeu o seu papel. Eu estou falando, como a Vanessa falou muito bem, do merendeiro, do porteiro, de todos os membros que fazem parte dessa equipe. Então, isso eu penso que é esse o sentido, né? O sentido da escola. E que é essa marca que a gente deixa. E eu penso que essa marca eu quero sempre... Eu sou uma pessoa otimista, viu, pessoal? Eu sou uma pessoa otimista, que essa marca sempre seja positiva. E o pedagogo é isso, né, Enice? Essa pessoa que permeia por todos esses espaços, porque é o pedagogo que ele está entre os alunos, porque os alunos se aproximam do pedagogo, da pedagoga, eles estão lá, oi, pedagoga, professora. A pedagoga, ora, está com os alunos, mas a pedagoga também está com os professores, ela está lá na sala dos professores, mas a pedagoga está recebendo os pais. A pedagoga está com a gestora, a pedagoga está com a coordenação de ensino, a pedagoga está também com os outros profissionais não docentes. Então, se a pedagoga consegue estabelecer uma relação de convivência agradável, essa escola toda, essa relação consegue irradiar para toda essa escola. Ela é uma peça fundamental nessa equipe, nesse processo. Com certeza. Eu vejo o pedagogo, a pedagoga, como esse processo, essa peça fundamental. Ela está ali nesse processo de uma forma muito diferenciada. E de uma forma até... que nós temos, por exemplo, o gestor. O gestor, ele vem, ele vai, por vários momentos, às vezes nós trocamos de gestores, por vários processos numa escola, mas às vezes o pedagogo se mantém. Né? Ele passou, ele é concursado para aquela escola, às vezes uma escola tem durante um determinado período, passou por 3, 4 gestores. E durante esse período, o pedagogo ainda... permaneceu. Então, quando esse gestor, por algum motivo, não está, quem é que está mantendo aquele processo ali? Funcionando. O pedagogo. É o pedagogo. Então, ele responde por muito. Antigamente, nós tínhamos umas relações aí na formação inicial do pedagogo, né? Que era o administrativo, o gestor escolar, o coordenador. Antes que podia ter apoio, né? Tinha várias relações, mas hoje o pedagogo, ele é hors concours, ele faz tudo isso, e por isso é tão importante que essa relação, ela seja profícua, ela seja eficaz. Nós estamos aqui nos aproximando já para o encerramento do nosso programa, então eu gostaria que vocês nos dessem aí umas dicas, assim, de como seria... umas dicas para que essa relação entre pedagogos e professores fossem assertivas, ideais. Como fazer para funcionar? Para que funcione, ou se de repente os nossos colegas pedagogos que estão nos acompanhando ainda não conseguiram estabelecer uma relação eficaz, uma boa relação de convivência com seus professores, que vocês nos dessem dicas para que eles pudessem seguir e conseguir alcançar essa relação. Porque a gente sabe que não é de primeira, é um processo. Então, Vanessa, depois Anice, podem nos dar essas dicas aí para os nossos colegas que nos acompanham poder seguir? As primeiras dicas a gente passou através da fala do Dale Carnegie. Ele deixou princípios que servem para qualquer área onde haja interação humana, básico. Mas um princípio que eu deixo para vocês: conhece-te a ti mesmo. Você precisa se conhecer. Nós não somos pessoas ilimitadas, nós temos as nossas limitações. Conhecer quando a gente está bem, quando a gente não está. Não levar, uma coisa que a professora falou muito importante, não leve para o lado pessoal. Quando você for para casa, o problema vai ficar lá na escola. Você não vai resolver nada em casa. Conheça quando aquilo te frustra, quando aquilo te magoa, conheça melhor suas emoções. Não é errado um pedagogo ir para um psicólogo, fazer um processo de terapia. É necessário, é importante. Uma coisa que todas nós falamos, o pedagogo ele lida com muitas mentes diferentes. Até um psicólogo precisa parar semestralmente para se cuidar. Ele ouve problemas de muitas pessoas.
E, às vezes, a gente é um pouco pai, um pouco mãe, médico, psicólogo, socorrista, além da nossa função normal. E a gente tenta dar conta de tudo, mas a gente não consegue. Isso já é uma limitação. A gente quer dar, mas a gente não vai dar conta de tudo. Então, aprenda a se conhecer. Tenha um tempo de qualidade para você. Não só o pedagogo, mas o apoio, o professor. Um tempo de qualidade para você é um tempo sem marido, um tempo sem filho, um tempo sem ninguém, um tempo para você. Para você esvaziar sua mente, para você descansar seu cérebro, para você descansar suas emoções, para se preparar para ter um novo contato com as pessoas. E quando você começa a ter esse momento de autocuidado, de autoamor, de autocompaixão, sim, que é necessário, você também começa a entender que isso vai ser importante para o outro. E as relações vão começando a melhorar, tá bom? E eu espero que essas dicas ajudem muito no trabalho de vocês. Obrigada, Vanessa. Nícia, suas dicas aí para que os nossos pedagogos que nos acompanhem consigam também melhorar as relações de convivência entre eles e os seus professores. Olha, eu gosto muito da pedagogia romântica, né? Falo dessa forma, Rubens Alves, Coralina também, né? Importante a caminhada. Mas eu vejo assim, por um pouco de experiência, a questão do diálogo. Gente, o momento de você conversar com o professor, conversar com o pedagogo. Esse conversar é olhar nos olhos, porque é muito, como eu falo, a escola é muito corrida. E às vezes a gente está no corredor, não dá para se ter uma conversa. Então, esse relacionamento, ele só acontece quando você tem esse diálogo, olho no olho. Então, é uma dica legal. Por quê? Porque valoriza tanto o trabalho do professor quanto o trabalho do pedagogo. Você começa a entender. Então, todos os entraves de comunicação, ele cai ali quando você realmente tem esse tempo, né? Esse tempo favorável. Eu vejo dessa forma. Aí sim, aí flui o trabalho. Ele vai fluir diariamente de maneira positiva. Eu penso dessa forma, com a experiência de chão de escola. Obrigada, Rosenice. E eu agora vou dar uma dica também, agora para os meus colegas professores, para fazerem a parte de vocês, ouvirem os colegas pedagogos e pedagogas das escolas de coração aberto, para poder a gente conseguir fazer um trabalho para que essa relação de convivência seja mesmo algo assim, numa via de mão dupla, como eu costumo dizer, para que a gente consiga ter uma relação profícua. Então, é preciso que os professores, os pedagogos já fazem a parte deles, abram o diálogo, sigam as dicas das nossas colegas, mas que os professores também estejam dispostos a fazer a parte deles também, para que esta relação seja uma relação de convivência agradável para o bem da educação. Porque quando a gente tem um ambiente de trabalho mais agradável, a educação acontece de forma mais profícua também. Então, Vanessa, os seus agradecimentos e considerações finais. Bom, quero agradecer a você que está nos ouvindo, que está participando, que está buscando seu crescimento pessoal e profissional. Agradecer a nossa Secretaria de Educação pelo espaço que nos é dado através da formação continuada, a toda a maravilhosa equipe do CMEA, ao pessoal do CEPAM, que está sempre procurando levar o seu melhor para nós que estamos no chão da sala de aula. Agradecer também à Coordenadoria 7, professora Miriam Verdes, que sempre se dispõe a nos liberar para estar participando do processo de contribuição com nossos colegas, e a minha gestora, a professora Aretusa Carla, e os meus professores, que também ficam torcendo, mas também querem que eu esteja lá no HTP. Exatamente. Muito bem, obrigada também pela disponibilidade. Rosenice? Minha gratidão também pelo convite, Rose, e agradecer a liberação, a minha chefia, a professora Adriana Rosa, Adriana Bó, obrigada, tá? CMEA muito gentil aqui nos receber, nos deixar ainda
lindas e maravilhosas aqui para estarmos falando com vocês. E a Secretaria de Educação também pela oportunidade de estarmos dialogando nesse momento com um tema tão maravilhoso como esse. Obrigada. Obrigada, Rosenice. Eu quero lembrar que este é o segundo episódio da segunda temporada. Nós já tivemos o primeiro episódio que falou do papel do pedagogo. Hoje nós trouxemos aqui 2 pedagogas para falarem já das experiências dela. Nós teremos ainda o próximo episódio, na próxima semana, falando também de pedagogos. E quero agradecer ao Departamento de Políticas Públicas, o DEP, que gentilmente colaborou conosco, fez essa parceria para colaborar, para construir esses 3 episódios que falam dos pedagogos. Esses episódios foram preparados especialmente para vocês, colegas pedagogos e pedagogas da SEDUC, mas também eu sei que tem uma galera da CEMED que nos acompanha, tem também aí os estagiários, não é? Os nossos acadêmicos de pedagogia, toda a galera que nos acompanha. Então, nós preparamos esses 3 primeiros episódios do Formação em Pauta focados para os pedagogos, porque nós tivemos lá no último episódio da primeira temporada uma reclamação que os pedagogos não estavam sendo contemplados nas nossas temáticas do Formação em Pauta. Então, nós começamos a temporada 2023 pensando em vocês, colegas pedagogos. E podem compartilhar aí no chat, fiquem à vontade para colocar aí também temáticas que vocês querem que nós trabalhemos aqui no Formação em Pauta com CEPAM, que essa temporada ela foi feita para ser compartilhada com vocês. A gente sempre trabalha para vocês e com vocês, profissionais da educação. Então, meu agradecimento à Coordenadoria 7, à Escola Lecita, também ao CEPAM, à nossa diretora, a professora Adriana Bó, a nossa secretária pedagógica, a professora Arlete, a minha gerente, a professora Adriana Rosa, e a minha colega coordenadora da CEFOP, a professora Marta, que gentilmente também cedeu aqui, fez todo um arranjo de horários e atividades para que a professora Rosenice pudesse participar aqui conosco. E toda a equipe que continua sempre trabalhando. Lembrando que na semana que vem nós temos ainda mais um episódio tratando da temática de pedagogos. Então, estejam sempre conosco, nos acompanhem também nas redes sociais do CEPAM. Nós temos aqui no nosso canal CEPAM no YouTube e nós temos também no Facebook, no Instagram, as redes sociais do CEPAM. Estamos sempre divulgando as atividades que nós realizamos, tanto no canal do CEPAM, no YouTube, como as formações que nós estamos fazendo. Então, se você acompanhar a gente, deixar aí o seu like, se inscrever no canal, deixar lá o seu like, você sempre vai receber aquilo que nós estamos fazendo. E se não dá para você assistir ao vivo no momento que é transmitido, você consegue assistir depois. Então, nos acompanhe que nós estamos sempre preparando aí uma programação com muito carinho para vocês. Então, obrigada e até o próximo Formação em Pauta com CEPAM.